amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, dando glória a Deus. Por favor, irmãos, aqueles que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, me ajude a ler, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 10, versículo de número 25. Enquanto você procura, eu quero aproveitar essa rica oportunidade, agradecer a Deus no dia que Ele me chamou, na sua graça, e Ele fez uma promessa na minha vida, que se eu for firme e fiel a Ele, até o meu último dia, eu hei de herdar a coroa da vida eterna. Amém? Ele não me prometeu carro, não prometeu vida boa, não prometeu riqueza, não prometeu ouro e nem prata. Me prometeu a coroa em glória no céu, se eu permanecer firme e fiel a Ele. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do nosso pastor presidente natalício, junto com a nossa pastora Elza. Deus abençoe grandiosamente. Tem o pastor natalício como meu pai na fé, um dos principais e responsável por o meu ministério usufruir e crescer na terra. É um homem que Deus usou para ele cuidar de mim. Muitas das vezes ele me defendeu, como Davi defendeu as suas ovelhas do urso e do leão. Eu nunca posso esquecer do que essa igreja, esses pastores têm feito e faz por mim. Deus abençoe a pastora Elza, Deus abençoe a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Também quero glorificar a Deus pela vida do pastor Davi Nascimento, junto com o pastor José. Deus abençoe nesse projeto de missão, que Deus venha continuar dando sabedoria e longanimidade. Olhe para cá, igreja. Se existe 3 cultos dentro da Bíblia mencionado, um deles é culto de Santa Ceia, culto de missão e culto da primícia. Eu amo pregar em culto de Santa Ceia e culto de missão. A Bíblia diz Gênesis, Apocalipse. Ela vai falar toda a Bíblia voltada para a missão. Que Deus abençoe esses homens de Deus e a cada um de vocês que tem a missão no coração, porque a missão, ela está no coração de Deus. Eu não vou perguntar quantos vão fazer missão, porque eu sei que muitos não fazem missão, até porque fazer missão, pregar lá fora, não é para todos, mas você pode ajudar de outra forma. Amém, igreja? Que Deus abençoe também a igreja que está presente, Semente da Fé, isso mesmo. Que Deus abençoe grandiosamente, junto com as missionárias e os demais visitantes que aqui estão. Também quero glorificar a Deus pela vida da minha noiva, futura esposa. Deus abençoe perante a igreja. Te amo, é um prazer imenso estar com você aqui. Que Deus abençoe grandiosamente. Todos acharam? Diga glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número, vamos ler o livro, versículo 28, que diz assim: E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Repete comigo: azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltares. Qual, pois, desses 3 te parece que foi mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Amém, irmãos? Eu prometo ser rápido naquilo que o Senhor colocar no meu coração, mas também ser objetivo e direto na revelação que o Espírito Santo de Deus nos ordenar. Estamos em um culto de missão, uma conferência missionária. Eu não posso mudar a liturgia do culto se ao menos nós não fazemos missão lá fora. Ao menos vamos pregar aquilo que mais agrada ao coração de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele brada ao meu coração para o tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem que Deus brada forte ao meu coração é: um pregador, um cantor e um viajante. Eu vou repetir: um pregador, um cantor e um viajante. Eu vou contar de 1 até 3. E aquele que acredita ainda que existe missão, que ainda existe missionário, que a missão ainda está no coração de Deus, e que Deus enviou teu Filho Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Não seja ingrato, não seja um egoísta de querer a salvação só para você. E você vai repetir comigo: um pregador, um cantor e um viajante. Vamos lá? 1, 2, 3. Um pregador, um cantor e um viajante. Glória a Deus. De novo, vamos lá? Um pregador, um cantor e um viajante. O texto áureo ao qual nós acabamos de ler vai nos contar a história de um dos escribas, um doutor da lei. Esse doutor da lei, ele conhece Jesus aos 12 anos de idade, quando Jesus estava lá dentro do seminário, onde estavam os doutores da lei. Quem era que participava desse seminário? Todos aqueles que eram o principado da sinagoga, doutores, juízes, os escribas, o sacerdote, todo aquele que tinha alguma participação entre a lei ou entre uma sinagoga, ele tinha que saber dos Torá, da Bíblia Sagrada. O que seria o Torá? O Torá seria os 5 primeiros livros da Bíblia, ao qual eles levavam isso ao pé da letra. E eles tinham as 602 leis como recitativo, e eles chamavam isso de Ataná. Qual seria os 5 primeiros livros da Bíblia? Bereshit, Shemot, Vayakirar, Bamidbar e Devarim, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E eles tinham que ao menos recitar 70% dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se o tempo se passa, esse escriba, então, ele vai encontrar Jesus. E ele vai parar Jesus, e ele vai questionar Jesus. Ele vai parar Jesus, e ele vai fazer a seguinte pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? Na verdade, ele, por ser um escriba, um conhecedor da lei, quem entende um pouquinho de Bíblia como eu vai saber que ele queria prensar Jesus, ele queria pressionar Jesus, ele queria tirar algo de Jesus, ele não queria realmente
para herdar o reino do céu. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: você conhece a lei, você conhece a Bíblia, você conhece os Torá, você conhece os mandamentos sagrado e santo. E ele vai dizer: conheço. Aí Jesus vai dizer para ele: então você vai saber que está escrito na Bíblia dos 10 mandamentos. Só que Jesus vai ensinar a ele e ensinar a nós a como chegar no céu. Bem verdade em dizer que se você abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25, você vai encontrar os 10 mandamentos. Mas Jesus vai dizer a ele: se você não conseguir seguir os 10 mandamentos, siga 2. Quais seriam os 2 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Por quê? Aquele que ama o próximo, ele não fala mal do seu irmão. Aquele que ama o próximo, ele não fala mal do seu pastor. Aquele que ama o próximo, ele não julga. Aquele que ama o próximo, ele vê o teu irmão em erro, em pecado, ele não aponta, ele não pega o WhatsApp, ele não vai mandar mensagem: você viu quem estava em erro, você viu quem caiu. Até eu quero abrir um entre parênteses aqui, que a Bíblia diz no livro de Tiago: aquele que vê o teu irmão em pecado, em erro, e não ajuda ele, você pode ajudar, comete pecado. Aquele que ama o próximo, ele estende a mão. Aquele que ama o próximo, aleluia, ele vai abraçar ele. Aquele que ama o próximo, ele vai ver a necessidade do próximo e vai ajudar. Aquele que ama o próximo, ele ajuda a igreja, ele ajuda o pastor. Aquele que ama o próximo, ele faz visita, ele não julga. Aleluias, aleluias. Aquele que ama o próximo, ele não cobiça os bens material do próximo. Aquele que ama o próximo, ele não cobiça nada daquilo que Deus está abençoando o próximo. E quando Deus está te abençoando, ele glorifica a Deus. Mas ele, naquele momento, ele querendo se justificar a si mesmo, olha o que ele vai dizer: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não sabe quem é o teu próximo? Será que tem alguém aqui nesta noite que não sabe quem é o próximo que nós devemos amar? Aí Jesus vai montar uma parábola para ele e vai dizer: havia um certo homem, um viajante. Este homem, ele passa entre o trevo de Jericó, e ali considerado um local muito perigoso pelos viajantes, ao qual os assaltantes passavam e assaltavam as pessoas. E Jesus, fazendo essa parábola, Jesus pede para ele olhar e observar. Aí Jesus vai dizer: olha, viajante, caiu na mão dos salteadores, levaram tudo que ele tinha, espancaram ele, deixando meio morto. Aí de repente vem um sacerdote. O sacerdote, ele representa o pastor da igreja. O sacerdote, ele representa os pastores em geral. O sacerdote, ele pode representar os demais pregadores, a todos os pregadores da nossa nação. O sacerdote, ele representa os compastores, os presbíteros, os diáconos. O sacerdote, ele representa os evangelistas da nossa nação. Aí aquele sacerdote vai passar e ele vai ver que ele tem um ministério a cumprir, e ele tem uma lei a cumprir. Essa lei não era de Deus, mas era uma lei dada por Moisés. Mas ele, vendo aquele homem meio morto, a história daquele ensinamento daquele sacerdote diz que se ele tocasse num homem morto, ele perdia a sua eclesiastia, porque ele não poderia tocar em coisa imunda. Mas Deus está revelando algo profundo aqui agora, que eu quero passar para a igreja daqui a pouco. Mas ele passa direto, ele não ajuda aquele homem. De repente Jesus vai dizer assim, de repente lá vem um levita, e de repente aquele levita, ele poderia até vir cantando: olha aquele homem meio morto, e vai olhar a situação dele caído, quem sabe talvez até cantou uma canção para ele, jogou um punhadinho de terra, diz: mas eu não posso tocar, porque eu tenho uma ordem a ser cumprir. Porque o levita,
ele vivia dentro do templo junto com o sacerdote. O sacerdote ele atendia durante 50 anos, após 50 anos ele se jubilava. O sacerdote servia também dentro do templo 40 anos, após esse período ele se jubilava também. Aí Jesus vai dizer assim: mas agora lá vem um bom samaritano. Escute, samaritano dentro da Bíblia, ele significa incomunitável. Como que Jesus vai dizer, agora lá vem um bom samaritano? O samaritano não combinava com os judeus. O samaritano, eles não se entendia com os judeus, por causa de coisas que aconteceu aproximadamente há 1300 anos atrás, antes de Cristo, quando ainda na época em que Salomão passa o reinado por seu filho Roboão, em que Roboão recebe conselho de pessoas estranhas. Quem era? Jeroboão, que era o rei de Samaria, e eles vêm a se desunir. Agora vem um samaritano, e ele vem trazendo duas coisas na mão. Repete comigo: azeite e vinho. E quando aquele samaritano ele vê aquele homem, ele vai lá, ele cura as suas feridas, coloca em teus ombros e leva até os seus cuidados. Quando eu estava orando no monte, eu parei um pouco, comecei a ler essa leitura, e sabe o que Deus me fez? A me colocar no lugar daquele viajante que foi espancado. E aquele viajante que foi espancado, que ficou meio morto, ele é eu e você que estamos aqui nesta noite. Aí de repente passou um viajante, que ele não sabe quem é, que eu não sei quem era, porque ele estava meio desacordado. Mas eu acredito que esse viajante, esse bom samaritano, ele era o próprio Jesus de Nazareno, a qual nós estávamos no mundo, a qual outrora nós não tínhamos o direito de salvação, a qual nós estávamos mortos, porque quando nós estamos no mundo, nós estamos mortos por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o perdão. Aí Jesus passou, aleluia, pegou nós, colocou nós por cima, pagou um preço alto e disse: cuida dele, porque eu vou continuar jornada salvando vidas, mas quando eu voltar, tudo aquilo que gastou, eu retribuirei. Se você, aleluia, está lutando pelo direito da salvação da vida eterna, então cabe a nós, a partir deste momento, a levar a palavra de Deus. Escute, olha a frase que Deus deu para mim: só não vai para o céu quem não convida ninguém para ir para o céu. Só não vai para o céu quem não convida alguém para ir para o céu. Irmão, que crentes somos nós, que sabemos que Deus preparou uma morada para nós celestial, aonde as ruas são de ouro, as portas são de prata, aleluia, aonde tem pérola, tem bronze, aonde não vai existir a morte, aonde nós vamos cantar, adorar a Deus, e nós não temos coragem de convidar, irmãos, alguém para ir para o céu conosco. Ao menos cabe a nós a dizer: ei, Jesus vai vir buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Arrepende-se do seu pecado. Aleluia. Que egoísmo é esse dentro do nosso coração, que nós não tenhamos coragem, ao menos dentro de um ônibus, de dizer para alguém: vamos morar no céu comigo. No teu trabalho, vamos morar no céu comigo. Nós mandamos mensagem quase toda hora pelo WhatsApp. Mandamos mensagem quase toda hora pelo Facebook. Só não vai para o céu, só não convida para ir para o céu aquele que não vai. Porque se eu for para um lugar bom, se você for num restaurante, você indicaria um lugar bom para outra pessoa, pastor Davi? Sim. Qualquer um indicaria. Quando alguém te pergunta: você conhece um mecânico bom? Você conhece um restaurante bom? Você conhece um salão bom?
conheço, só não convida para ir para o céu quem não vai para lá. E quando Jesus faz aquela parábola, mostrando para aquele fariseu, qual daqueles foi o mais próximo? Jesus pergunta, qual dos três foi o mais próximo? E ele vai dizer, o samaritano. E quando eu vejo em que o sacerdote, ele passa de lado, e o levita, bem verdade em dizer que quando um sacerdote tocava em algo impuro, a lei que eles tinham é que ele deveria ser excluído do templo. Permita-me fazer uma conjectura breve aqui dentro da palavra. Vamos supor que ele estava pensando que se eu tocar nele, ele está morto, eu vou perder. Agora eu pergunto para a igreja, o que é maior na minha vida? A minha pregação ou eu ajudar uma alma? O que é maior para mim? O meu cargo eclesiástico de ser um evangelista ou eu ajudar uma alma? Qual é maior? O meu cargo de pastor ou eu ajudar uma alma? Aleluias. Norque anda levastenia. Nior de que onde varo lamaro congelo de consuelo. Alamuri cancionaio. Aleluias. Quando Jesus faz aquela parábola e diz qual desses foi o mais próximo, e ele descobre quem é o próximo que ele deve amar. E quando eu vejo Jesus montando essa parábola, sabe o que eu descubro dentro da Bíblia Sagrada? Aleluia, que o próximo que eu tenho que amar não é aquela pessoa que eu gosto dele, não é aquela pessoa que trabalha comigo, não. Eu amo aquele irmão porque ele me ajudou, não. Esse não é o meu próximo. Amar o próximo não é aquele, não, eu gosto desse irmão, eu amo porque na época da crise ele me ajudou. Escute, deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida. Jesus amou a Pedro, que negou ele durante 3 vezes. Jesus foi lá no mar de Tiberiade e amou ele. Escute, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas ele se suicidou. Mas se ele não tivesse se suicidado, o mesmo sangue que Judas vendeu Jesus, Jesus ia morreu na cruz do Calvário. É o mesmo sangue que ele verteu. Jesus ia lá, ia dizer, Judas, eu te perdoo, pelo mesmo sangue que você me vendeu, teu pecados serão perdoados. Jesus amou a Tomé, que nem sempre acreditava em Jesus. Jesus amou os fariseus, Jesus amou os saduceus, Jesus amou a todos. Jesus amou Anás e Caifás, que mesmo levaram ele para o cenáculo para ser vendido. Jesus amou também a Malco, que prendeu Jesus. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus disse, não é assim, Pedro. Jesus vai lá, pega a orelha e cola a orelha de Malco. E quando eu vejo que Jesus amou a todos, a quanto rejeitaram ele, eu descubro dentro da Bíblia Sagrada que eu amar o próximo não é eu amar as pessoas a qual eu vejo todos os dias que eu convivo, mas é amar de coração a humanidade. Emaruti Rébia, Brudica Manácia, Deforque de Eminência. Aleluias, aleluias. Com tanto trabalho que eu dei para o pastor Hélio, pastor natalício, mas na quarta-feira eu fui pregar lá na torre, o pastor Hélio me recebeu de braços abertos. Isso é amor ao próximo. Aleluias. Escute, para nós amar o próximo, não quer dizer que nós temos que abraçar ele toda hora, não quer dizer que nós temos que bajular ele toda hora, não quer dizer que toda hora nós temos que mandar mensagem. Tem pessoas que estão do teu lado, mas não te ama. Tem pessoas que estão próximo de você, mas quando você precisa, ele está longe. Amar o próximo é você desejar o bem. Amar o próximo é você orar a Deus por ele. Amar o próximo é mesmo ele falar mal de você, te julgar, te apontar, e você está apresentando ele diante de Deus. Amar o próximo é você apresentar a igreja de Deus.
Amar o próximo é mesmo você ver teu irmão em fraqueza, caído, machucado, fazendo coisa errada, você ir lá, orientar ele e dizer: irmão, você consegue levantar desse pecado, você consegue resistir desse pecado, você consegue sair dessa profundeza. Aleluia. Remaruti rebe prudica manácia. Calabaio de contessuia de calância dócia. De condemi revaro. Aleluia. Então Jesus, ele veio para ensinar a nós a viver o puro e verdadeiro evangelho. E neste culto de missão, nós somos o responsável por levar o puro e verdadeiro evangelho de Jesus. A palavra evangelho, ela tem no seu original boas novas. E que boas novas são essas? Jesus, ele viveu 3 anos e meio na terra para ensinar os seus discípulos e a nós o que é viver o puro e verdadeiro evangelho. Viver o evangelho não é só pregar em cima do púlpito. O negócio não é pregar, é viver a verdadeira palavra. Viver o evangelho é você estender a mão, é você abraçar o próximo. Viver o evangelho é você, ao menos, se você não tem condições de pregar uma palavra ou anunciar o evangelho para alguém, se existe 3 formas de fazer missão. Qual é? A primeira é você indo e anunciando e pregando. Mas nem todos têm esta preparação. Nem todos têm. Há muito tempo atrás, eu já ouvia muitos pregadores, eu mesmo preguei, antes de eu ter uma maior sabedoria e dizer: quantos vai fazer missão? Todo mundo levantava a mão. Quantos missão está no coração? Todo mundo levantava a mão. Mas quando chegava lá fora, ninguém fazia. Mas eu descobri que fazer missão lá fora não é para todos. Só você olhar a história de Elias, que escondeu dentro de uma caverna. A história de Jonas, quando ele teve medo de entrar na terra de Nínive, que hoje é Damasco, a capital da Síria, porque todos os profetas que entravam lá, eles matavam. Só você olhar a história de Jeremias, a história de Ezequiel. Mas você pode ajudar fazendo missão de outra forma. Qual é? Missão se faz com as mãos, com os pés e com a boca. Os pés você vai, com as mãos você abençoa a obra de Deus, e a obra está precisando da bênção. E com a boca você pode orar, apresentar a obra de Deus, os missionários, apresentar a nossa nação, apresentar pessoas que estão caídas, pessoas que estão paradas, desviadas. Aleluias. De alguma forma você pode fazer missão também. Viver o evangelho é você orar para o próximo, é você estender a mão, é você abraçar. Viver o evangelho é você perdoar o teu irmão. Viver o evangelho é você amar aquele que te critica, te calunia, que te aponta. Aleluia. Viver o evangelho é você sentir a dor do seu próximo. Aleluia. Viver o evangelho é você ver que a cruz do teu irmão está pesada. Você vai lá e ajuda a ele. Isto é viver o evangelho. Aleluia. Escute. Aquele samaritano estava levando em suas mãos azeite e vinho. O vinho, ele fala da alegria. E ele usou aquele vinho para anestesiar a dor daquele caído, porque o vinho, de alguma forma, ele continha uma quantidade de álcool, e ele, ao dar vinho para aquele homem que estava caído, ele anestesiava a dor. E o azeite que ele levava era para massagear a dor. A Bíblia não vai falar ao menos 5 tipos
de azeite dentro da Bíblia. E eu quero citar de 3 deles aqui. Um dos azeites que a Bíblia fala é o azeite da unção. Aquele quando Deus disse a Samuel: enche o vaso de azeite e vem. Ele tem o seu nome original de Ágio. O outro azeite que a Bíblia vai falar é o azeite que se usava para acender a luz, que usava dentro da candeia. Ele tinha o seu nome original de Azukihá. O terceiro azeite era o azeite então que usava para se massagear as feridas. Ele tinha o seu nome original Velet-Kihá. E era esse azeite que aquele viajante estava levando. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Eu não sei a forma que você entrou aqui, mas é um culto de missão. Nós precisamos sair daqui diferente. A missão, ela tem que entrar dentro do nosso coração. Talvez, eu não sei se você trouxe vinho, ou se você trouxe azeite, ou se você veio de mão vazia. Mas levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida. Deus está derramando azeite na tua vida nesta noite. Deus está te dando um pouquinho dessa porção, desse vinho nesta noite. Porque o crente, ele tem que ter o azeite. O azeite é da forma em geral. Ele vai falar, representar o Espírito Santo de Deus. E o crente que não tem o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. Aleluias, 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 aleluias. O que mais me entristece nos dias de hoje, eu não sei quanto tempo você tem de crente. Se você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas eu sinto saudade do tempo antigo, meu pastor natalício. Pastor José, eu sinto saudade. Quando o povo ia para a praça, fazia culto. Quando o povo reunia na esquina e entregava folheto. Quando o povo ia para o farol. Eu sinto saudade desse tempo. Aleluias. Eu sinto saudade daquele tempo, de quando o pastor dizia assim para um pregador: pregador, evangelista, presbítero, prepara uma palavra que você vai pregar domingo. Olha o que ele dizia: pastor, chama outro. O pastor dizia assim: não, mas eu orei a Deus, Deus mostrou você. Ele dizia: chama outro pastor. Aí o pastor dizia: não, mas é você que Deus mostrou. Sabe o que o pregador fazia? Então eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou jejuar para pregar no domingo. O que me entristece nos dias de hoje, que hoje se prega por moda, se prega por esporte, se prega por dinheiro, se prega por hobby, se prega por fama, se prega por mídia, mas ninguém prega por amor à palavra. Mas nessa noite a palavra está sendo pregada. Esse vídeo vai voar nos 4 cantos da terra. Ai daquele que cobra para pregar a minha palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sejamos egoístas. Se o tema é um pregador, um cantor e um viajante, qual que Deus escolheu? O viajante. O viajante está acima de qualquer pregador, de qualquer cantor. Aleluia. Só não vai para o céu quem não convida alguém para ir para lá. Mas nessa noite eu tenho certeza que esse culto vai ficar marcado no teu coração. Se você não consegue anunciar a palavra para alguém, ao menos apresente um dos missionários, a obra de Deus, o seu pastor, aquele que estão lá levando a palavra. Apresente os enfermos diante de Deus, as pessoas que estão caídas, as pessoas que não têm força mais para vir para a igreja.
E se você não consegue orar, lembre que tem um missionário ou uma obra que precisa de você. Precisa de você. Que precisa da tua ajuda. Que precisa da tua contribuição. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar,